Pensando na nossa série de pregações do Advento, Corpo, Alma e Família, hoje a nossa mensagem é acerca do tema da família. E antes da gente dar uma aprofundada no texto, eu quero trazer à nossa memória algo que tem sido ensinado na nossa igreja, pelo menos nos últimos 3 anos, ou, se você membrou na nossa igreja, você viu esse ensino, ou, enfim, você ouviu isso na nossa nova escola, que é o ensino da cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, que é, basicamente, como a gente vê as coisas, como a gente vê o mundo, como a gente conta a história, qual é a história da humanidade, qual é o problema do mundo. Houve um esforço muito grande da parte da nossa liderança, da parte do ensino da nossa igreja, de ensinar como nós contamos a história, qual é a verdade, como nós vemos o mundo. E, então, se você não estava aqui, eu vou trazer de forma bem breve, algo importante da gente lembrar, que, inclusive, está esboçado aqui em cima para nós. Quando Deus cria o mundo e cria todas as coisas têm uma estrutura e uma direção. Então, nariz em cima, boca embaixo, terra embaixo, céu em cima, vida em comunidade, animais terrestres, aquáticos, as flores, as frutas, enfim, tudo com uma estrutura, como as coisas funcionam, quais as necessidades de cada ente criado, e com uma direção. Quando Deus cria o mundo, Ele cria tudo com uma única direção. Ele mesmo, a sua glória. Ou seja, o homem e a mulher do jardim desfrutavam da comunhão familiar deles, e aquela comunhão apontava para a glória de Deus. Eles se alimentavam, os animais se alimentavam, a água mexia, o vento soprava, e tudo isso tinha um único sentido, a glória de Deus. O próprio Deus, esse era o sentido da criação. Então, se vocês olharem aqui, esse nosso vitral aqui, vocês vão ver essas linhas contínuas de Deus e o homem, uma relação que se estabelecia de forma contínua, em que a nossa existência era toda direcionada para Ele. Quando Adão e Eva são enganados pela serpente, se vocês lembrarem bem, o que Satanás dizia é que, se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. E aí a gente tem a queda e essa relação quebrada. Vocês podem ver as linhas quebradas nessa relação. O que isso significa? A estrutura das coisas após a queda continua a mesma. O nariz continua aqui, a boca embaixo, a terra embaixo, o céu em cima. A necessidade de água, de alimento para os seres humanos, a estrutura continua a mesma. A nossa necessidade de viver em comunidade continua tudo igual. O ponto é que, com a queda, a direção de toda a nossa existência, como seres humanos, passou a ser para nós mesmos. Ou seja, com a queda, a gente nasce com um desejo de nos saciarmos, de que a nossa glória seja estabelecida, de que nós sejamos completos, nós sejamos capazes, nós sejamos gloriosos, nós sejamos como Deus. Certo? Porque foi esse o grande engano da serpente. Se você comer do fruto, você será como Deus. Ou seja, na queda, nós todos nascemos com essa inclinação. São os meus desejos, a minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Porém, continuamos com as mesmas necessidades. Ou seja, a gente precisa continuar vivendo família, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar comendo e tudo isso. Só que, se lá no jardim Deus criou tudo para isso, para que fosse feito para a glória de Deus, hoje o homem nasce com uma inclinação de fazer tudo para a sua própria glória. E vocês conhecem as minhas filhas, elas têm 10 meses, é muito fofinho, mas com 10 meses eu já vejo os traços da queda nas minhas filhas. Como pode ser tão fofinho e, aqui, o dedinho na tomada, olhando para a minha cara. E aí, Sara, não, e ela aqui, Ou puxando o cabelo da irmã, e a gente fala, não, e ela olha nos nossos olhos e, como pode, tão bonitinha, tão caída, certo? Essa é a nossa realidade. Todos nós temos uma inclinação egoísta de satisfazer os nossos próprios desejos e sermos o centro da nossa própria existência. Quando Cristo vem, final da história, Ele vem para restaurar essa linha, essa conexão. Ele vem para abrir esse caminho onde a gente pode voltar a viver para Deus e não mais sermos escravos da tirania dos nossos desejos. Porque os nossos desejos vão falar para a gente, se você fizer isso aqui, você vai ser completo. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você fizer isso, você vai ser realizado. Mas Cristo vem para converter o nosso desejo. Agora não é mais nosso, mas é dele. Conversão é isso. Você está na estrada e você vai fazer uma conversão, você vai mudar de direção, você vai mudar o sentido. Ou seja, Cristo vem restaurar o sentido criacional das coisas, para que tudo que nós fazemos, comemos, agimos, enfim,
para que tudo seja direcionado de volta para a glória de Deus. E nisso nós teremos alegria completa. Amém? Certo. E aí, quando a gente fala de família, a gente vê que é uma estrutura que foi criada na criação, né, lá atrás. Essa já era uma ideia e uma necessidade do ser humano. Deus pensou e criou desse jeito. Porém, no mundo caído, a gente continua com essa necessidade, mas a gente resolve fazer família ao nosso jeito. Dar alguns exemplos disso. A sacramentação do casamento homoafetivo. Não estou falando nem da questão civil legal, mas a sacramentação. Por que uma insistência tão forte para que a instituição religiosa reconheça um casamento homoafetivo? Por quê? Porque o ser humano quer a estrutura, ele deseja a estrutura. Só que ele quer do seu jeito, e não a maneira de Deus. Eu não quero me submeter à forma como Deus criou. Eu quero casar na igreja, eu quero a bênção do padre, do pastor, eu quero a cerimônia. Mas eu não quero me submeter ao que está escrito, eu quero fazer do meu jeito. Outros exemplos, a omissão paterna, que é uma realidade quase no Brasil inteiro. Então, homens que não assumem um compromisso com uma mulher, têm uma relação sexual e não se veem responsáveis pelo ente que eles geraram naquele ventre. Então, largam os filhos não reconhecidos para a mãe criar sozinha. Eu quero a afetividade, eu quero a intimidade, mas eu não quero o compromisso. Eu quero fazer as coisas à minha maneira, e não à maneira de Deus. Essas são formas de reproduzir família à minha maneira. Ou relacionamento aberto, a gente pode ir para buracos mais lá embaixo, violência doméstica, pornografia, prostituição, tudo isso são necessidades, né? O ser humano deseja a intimidade, ele deseja a aliança, ele deseja o compromisso, mas não a forma de Deus. Ele faz isso do seu próprio jeito, né? Então, a gente vê aí a queda afetando a nossa família. Desculpa, gente, tem alguém me ligando. Aí, vamos lá. Mas vamos para o texto, né? Por que falar, obviamente, de família, mas, em especial, da Sagrada Família no tempo do Natal? O que a Sagrada Família pode dizer para a gente? É importante a gente falar, mas o Satanás está repreendido, é spam? Tá, então, está no modo não perturbe. Por que é importante a gente falar? O que a Sagrada Família tem para nos ensinar? Por que é importante falar deles? Porque o Deus Criador de todas as coisas, Ele escolheu essas pessoas para que fossem parte da família dele. E é importante dizer, Jesus começou o ministério com 30 anos, certo? Ou seja, há 30 anos ele escolheu dividir a vida com essas pessoas. Ele escolheu ser filho dessa gente. Por quê? Quem são essas pessoas? A gente vê nos textos, então, né, tanto em Mateus quanto em Lucas, um casal de noivos, certo? Maria e José, e estão prometidos em casamento. Importante lembrar, José, ele era da linhagem real. Se você for ver a genealogia de José, você vai ver que ele era filho de alguém, que era filho de alguém, que era filho de alguém, que era filho do rei Davi. Alguns estudiosos vão dizer que o fato dele ser da linhagem real de Israel poderia fazer com que houvesse um desprezo ainda maior por parte dos romanos com relação a ele. Porque, pensa, você é um território conquistado, um povo que foi conquistado por outro. E aí tem uma família que é da linhagem real. Essa família, tem muitos estudiosos que dizem que existia até um desprezo maior pela família real. Então, José era dessa linhagem. Eles eram da cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade, assim, paia. Paia é pesado, né? Marginalizada, uma cidade que não tinha infraestrutura, né? A gente poderia comparar com cidades da região metropolitana de Curitiba, que carecem de infraestrutura, que carecem de, enfim, de assistência, de saúde, que carecem de diversas coisas. Poderia citar aqui, mas não vou. Né? Em São Paulo, a gente tem cidades assim. Vamos lá, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Pirituba, Osasco, Nova Iguaçu, me falaram no Rio. Ou seja, cidades que ficam à margem da cidade e que normalmente se fala assim, nossa, mas não tem nada lá, só tem coisa ruim. Né? Sem ofender a região metropolitana de Curitiba, são só dados estatísticos aí. De questão de marginalizado. Então, Nazaré era uma cidade ruim. Maria e José, aparentemente, não tinham muitos recursos, né? Não era uma família abastada, enfim, não tinham muito dinheiro. E Maria era, então, uma virgem prometida em casamento a esse homem. Quando o anjo chega para ambos, é interessante a gente ver que, em ambos os casos, o anjo fala, não tenha medo. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada pelo Senhor. E ele fala, não tenha medo, José, de receber Maria por esposa. Medo do quê?
Do que eles estavam com medo? O texto de Lucas fala que Maria estava com medo do que essa frase, né, poderia significar. Ela ficou perplexa e temerosa, diz o texto. E José, não tenha medo. Por quê, né? Por que o anjo estava dizendo isso, gente? Porque o noivado judaico é um pouco diferente do noivado de hoje em dia. O noivado judaico acontecia da seguinte forma. A família do noivo e a família da noiva faziam um acordo de casamento, normalmente consentido por ambas as partes, pelos noivos. Tá? Não necessariamente em todos os casos, mas em muitos casos era consentido pelos noivos. Quando esse acordo era firmado, ia para uma segunda fase. Tá? Essa segunda fase era onde envolveria, né, os preparativos oficiais e o acordo pré-nupcial na presença de duas testemunhas. Ou seja, o noivado de Maria, né, acredita-se que, nesse momento, eles estavam nessa fase, na segunda fase, ou seja, o acordo já tinha sido firmado, eles já tinham duas testemunhas, ou seja, era público, e ainda mais uma cidade pequena, era público de todos que esse casamento logo aconteceria. Acontece que, apesar deles ainda não terem consumado o matrimônio e serem tidos como marido e mulher, esse pacto pré-nupcial só poderia ser cortado mediante um processo de divórcio. Ou seja, era bem sério e público o fato deles estarem noivos, prometidos para casar, e não era fácil dissociar esse noivado. Não é que nem hoje em dia, que você noiva lá no secreto, pede em casamento não sei aonde, anuncia pelo Instagram, e, se você não quiser, você só termina e acabou. Não, era um pouquinho mais complexo do que isso. E, para somar, o pecado de infidelidade dentro desse estágio de noivado era considerado adultério. E a pena de morte pela lei judaica, pela lei mosaica, no caso, era o apedrejamento até a morte do adúltero. Ou seja, quando o anjo chega para Maria e fala, não tenha medo, você foi agraciada do Senhor e você conceberá um filho, ela fala assim, mas como que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem, nem, né? Nunca conheci homem nenhum. E aí o anjo fala como ia acontecer. Gente, Maria fez uma conta ali. Dizer sim para um filho, nunca ninguém tinha engravidado do Espírito Santo, tá? E que hoje a gente já está tão acostumado com a história, mas assim, nunca isso tinha acontecido na história. Ela fez uma conta ali, por quê? Porque aceitar essa gravidez custaria o noivado dela, custaria a honra dela, custaria tudo, inclusive a própria vida, por aquilo que ela acreditava, pela lei judaica. Ou seja, ela diz que seja feita a sua vontade, assim como o Senhor falou. Maria recebe essa vocação. E aí a gente vê José, tem poucos relatos acerca de José, não tem nenhuma fala de José na Bíblia. Porém, Mateus fala que José era um homem muito bom. E, num sentido de ter compaixão dessa mulher que estava grávida, ele resolveu deixá-la em segredo. Por quê? Porque, se fosse o caso dele realmente... Gente, imagina, você está noivo da mulher, a mulher chega grávida. Importante lembrar, quando o anjo falou com José, Maria já estava grávida do 4º mês, mais ou menos. A gente vê nas cantatas, né, uma coisa acontecendo atrás da outra. Assim, hoje, o anjo falou com Maria, amanhã falou com José. Não, né, pelo que se tem de questão cronológica, a Maria já estava grávida uns 4 meses, quando o anjo conversou com José. E aí, José, então, tinha decidido, eu vou deixá-la em segredo. Por quê? Porque, se ele fosse fazer como se fazia na época, ele ia no portão da cidade, e ele ia falar, essa mulher que eu estou noivo, está grávida e não é de mim. E aí eu chamar os sacerdotes e tudo mais para que o apedrejamento acontecesse de forma pública. E aí José, tendo compaixão dela, ele resolve, então, que ele ia abandoná-la. E aí, o anjo chega para José em sonho e fala para ele, não tenha medo de receber Maria por esposa. E José, quando ele se levanta do sonho, ele, então, obedece, numa posição de submissão. O que José estava decidindo aceitar? Escárnio, talvez. Né? Quantas pessoas, desculpe o termo, não ia falar que ele era corno, manso, sei lá. Ele estava aceitando ser pai de um filho adotivo, de um filho que não era dele. Ele estava assumindo um filho adotivo. E ele sabia que esse filho, ia ouvir muito na vida dele, que ele era um filho ilegítimo, um filho bastardo. Porque, com certeza, Cristo ouviu muito isso. Mas José se submeteu a essa vontade. Ele falou, então... Tá, ele não falou, né? A Bíblia fala que ele, então, tomou Maria por esposa. Ambos tiveram medo, mas os dois se submeteram à vontade de Deus, independente do que aquilo poderia significar.
isso aqui nos leva à nossa primeira reflexão. Pensando em tudo isso que eu disse, a gente vê em José e em Maria uma inclinação a exaltar o nome de Deus acima de si próprio. Maria estava disposta que seja feita em mim, assim como o Senhor falou, independente do que isso custar. Porque importa a sua vontade, não a minha. Importa a sua glória e não a minha. Então, cumpra-se a promessa do Senhor e a profecia em mim, independente do que isso me custe. E, da mesma forma, José aceita, então. Que cumpra-se assim, então. Assim fará. Eu vou receber essa mulher. Eu vou recebê-la. Eu vou adotar esse filho. Esse filho vai ser meu, eu vou assumi-lo. Ao invés deles olharem para essa situação e se inclinarem para mim, mas isso vai custar minha vida, mas isso vai custar meus sonhos, mas isso pode custar, né? Mas estava tudo certo, eu fiz tudo certo a minha vida inteira. E agora isso? Não, mas eu sou um homem bom, eu estou aqui tentando, eu estou pagando boleto, estou aqui, ó. Não, eles falaram que seja feita a sua vontade, Senhor. Eu recebo a sua vontade. Isso nos leva à nossa primeira reflexão. Será que a gente está disposto a servir Jesus como Ele nos chama? Independente dos nossos sonhos pessoais, ou do que dizer sim pode significar para nós mesmos e para os outros que estão ao nosso redor? Ou o que dizer sim pode significar para a sociedade que está nos observando? Será que nós estamos dispostos a dizer sim para o casamento, hoje em dia? Mas casamento de verdade. Casamento de abnegação, de sacrifício, de se submeter e ficar por causa dessa aliança, firmada diante da presença de Deus, porque casamento é para a glória dele. Será que a gente está disposto a ter filhos que não vão glorificar a gente? Que não vão nascer para nos satisfazer ou para nos dar significado, mas vão nascer para glorificar a Ele? Será que a gente está disposto a ter filhos pelos quais a gente vai derramar nossa vida? Para talvez não ver o fruto daquilo que a gente fez? Será que a gente está disposto a adotar filhos? Se assim Deus falar? Porque tudo isso, gente, é muito pessoal de cada um. Deus vai chamar você para ter filho, Deus vai chamar você para casar, Deus vai chamar você para permanecer solteiro. E eu acho que a gente perdeu o valor do celibato hoje, inclusive dentro da igreja. Assim. Eu, lendo biografia de alguns missionários dos anos 50 aqui no Equador, na Amazônia, um dos missionários que morreu assassinado por uma tribo indígena, enfim, ele ficou 5 anos num dilema, porque ele falava assim, Deus, mas eu caso ou eu não caso? Porque eu amo essa mulher, era missionária, estava na mesma missão que ele, já falava o idioma dos índios. Eu caso ou não caso com essa mulher? Porque Paulo fala que, se eu não casar, eu vou ter mais tempo para me dedicar ao Senhor. Eu vou estar pecando contra o Senhor? Meu Deus, eu acho que eu não vejo ninguém assim hoje. A gente pensa, não, casar não, mas e se Jesus te chamou para não casar? Você está disposto a não casar? E ter fé de que Ele vai suprir o que é necessário? Ou você está disposto a casar e abrir mão de 1 milhão de coisas que, se você fosse solteiro, você poderia fazer? Ou de ter filhos, enfim. Eu falei do sim de Maria e de José, mas eu não posso deixar de falar do sim de Cristo, do próprio Cristo, que escolheu essa família. Por quê? Jesus escolheu que na terra Ele ia andar como um filho adotivo. Jesus escolheu que na terra Ele ia andar como alguém que era conhecido por ser um filho bastardo, um filho ilegítimo. Ele escolheu isso. Ele escolheu que ele viria ao mundo e ele seria assim tratado. Ou mais, o próprio Cristo foi solteiro. Acredita que na época de Jesus, os homens casavam até os 25 anos. E Jesus permaneceu solteiro. Que tipo de elucubração ele deve ter ouvido, ou que até hoje o povo fala, não é mesmo? Então, no contexto familiar, quando a gente fala de aceitar a vocação do matrimônio, do casamento, aceitar a vocação materna ou paterna, ou aceitar a vocação da viuvez, porque assim Deus permitiu, ou a vocação do celibato, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando que não importa a situação que a gente esteja, a gente vai submeter isso diante do Senhor. E assim eu vou permanecer, se o Senhor quiser. Caso contrário, a gente vai ficar buscando sentido nessas coisas. Sentido na vida em ser pai. O meu sentido da vida é ser mãe. O meu sentido da vida é... Cristo fala que a gente não pode segui-lo se a gente ama mais os nossos pais, o nosso marido, os nossos filhos, do que Ele mesmo.
Cristo fala que a gente não pode segui-lo se a gente ama mais a nós mesmos. Porque se a gente busca sentido na existência a partir das nossas relações familiares, significa que a verdade é que a gente ama muito a gente mesmo, e não o outro, porque a gente casou para ser feliz. Para o outro me fazer feliz. Ou eu tive filhos para ter algum significado na minha vida. Eu estou esperando meu filho me dar sentido na vida, gente. Ou seja, é tudo sobre eu. Mas quando a gente escolhe seguir a Cristo, a gente escolhe converter esse anseio e falar, Deus, não importa a minha situação familiar. Eu vou te glorificar. Não importa se eu sou divorciada, divorciado, se eu fui abandonado pelo meu esposo, se eu sou viúva, viúvo. Hoje eu estou disposto a te servir desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente está no lugar, mas a gente não sabe. Será que Deus quer que eu tenha filho? Será que Deus quer que eu case e eu sou solteiro? Será que Deus quer... Eu não sei. Como que eu posso saber? O que eu faço? A única resposta para isso é você dizer sim todos os dias para Deus, do jeito que você está. Porque Deus chamou Maria, ainda não casada, e virgem, e ela disse sim. Então, é do jeito que você está mesmo, é dizer sim todos os dias. E se um dia Deus quiser mudar a sua vocação ou o seu papel familiar, você vai dizer sim de novo. Sabe por quê? Porque todos os dias você disse sim. Deus, eu digo sim para o senhor solteiro, eu digo sim para o senhor solteiro, eu digo sim para o senhor viúva, eu digo sim para o senhor viúvo. Eu digo sim para o senhor divorciado, eu digo sim para o senhor casada, de novo, e de novo, e de novo. E mais uma vez eu estou aqui na sua presença, e eu digo sim de novo casada para o Senhor. Quando Jesus ensina a gente a orar sobre o pão de cada dia, claro que ele está falando sobre o alimento. Claro que ele está falando sobre a palavra de Deus. Mas existe um texto específico que Jesus fala que o pão dele é fazer a vontade do Pai. O que significa? Que aquilo que sacia Jesus, que preenche ele, que o pão, que o alimento, aquilo que dá completude, saciedade para ele, é fazer a vontade do Pai. E a gente entra aqui no segundo ponto, que talvez a maior falácia do nosso tempo é que a nossa realização pessoal vai vir a partir das coisas que nós fazemos, da nossa profissão, ou dos impérios que a gente construir, ou do legado que nós deixarmos. Mas isso é mentiroso, porque Jesus nos ensina que o pão, aquilo que preenche a gente de verdade, é obedecer à vontade do nosso Deus. É isso que vai nos saciar. O meu pão é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Me dá o pão de cada dia. Deus, como que eu posso te obedecer hoje? Sabe por quê? Porque aí não importa se que Deus te chamou para ser deputado, como a gente tem gente na nossa igreja, se Deus te chamou para ser doméstica, se Deus te chamou para ser jornalista, se Deus te chamou para esfregar o cantinho do box preto, se Deus te chamou para ser um influencer de milhões, se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para fazer missões transculturais, se Deus te chamou para trabalhar no mercado financeiro, não importa. O que realiza a gente é obedecer ao Senhor. Então, não importa se a sua tarefa é limpar o cantinho do box ou é influenciar 1 milhão de pessoas no mundo. Você vai estar saciado se você estiver obedecendo ao Senhor. Então, obedece o Senhor limpando o cantinho do box, fazendo comida, trocando fralda, e obedece o Senhor influenciando milhares com os seus vídeos ou com o seu jeito. Entende? Não importa o alcance. Não importa se o nosso serviço vai ser lembrado para quando a gente morrer, ou se só 3 pessoas viram esse serviço a vida inteira, ou se ninguém viu. Porque, novamente, ouvindo o relato desses missionários no Equador, gente, quanta gente assim que deu tudo pela causa de Cristo, que perdeu a família inteira, que perdeu a saúde. E, gente, eu nem sei o nome dessas pessoas. E você tem quase que um país inteiro que conhece o nome de Jesus por causa deles. Eles são grandes para Cristo. É isso que importa. E, muitas vezes, não vai ser uma missão transcultural no Equador. Vai ser a sua fidelidade diariamente lá, limpando sua casa. Ou sendo fiel a esse núcleo tão pequenininho de pessoas. Viver em família como Jesus nos chama a viver, nos levará numa jornada de esvaziamento de nós mesmos e serviço um ao outro. Teve uma menina aqui da igreja, criança, que ela perguntou para a mãe dela, aprendendo sobre a Trindade. Ela falou, mãe, mas se tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são deuses? E aí a mãe mandou uma mensagem para o Arthur, ela falou, pastor, o que eu faço? Porque a lógica dela está certa, né? Se a gente fala que tem Pai, Filho e Espírito Santo, são deuses. E aí o Arthur respondeu, fala para ela que Deus é uma família. Fala para ela que Deus são 3 pessoas que são uma só.
E quando Paulo vai fazer uma alusão, né, vai fazer uma metáfora, enfim, ele vai comparar o que aconteceu, o que vai acontecer entre Cristo e a igreja nesse casamento, ele compara com o mistério do matrimônio, que é um homem e uma mulher que se tornam um só. Ou seja, a família também, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não só para individualmente refletirmos quem Ele é, mas em família, em comunidade. Nós aqui, em comunidade e em família, podemos refletir quem Ele é. Porque Ele é um Deus família, Ele é um Deus que é 3 em 1. E nós, nos nossos pequenos núcleos, podemos refletir também esse Deus que é mais de uma pessoa, que são 3, mas é uma coisa só. E que vive em perfeita harmonia. Porém, para a gente servir Jesus dentro do contexto familiar, sendo fiel, a gente vai precisar se esvaziar como Ele. E a gente vai precisar entender, porque, gente, Cristo foi obediente até a morte de cruz, e a morte de cruz, quem mandou Ele para a morte de cruz foi o Pai dele. Foi esse nível de obediência e esvaziamento que esse filho estava disposto a passar. E agora a gente ignora o fato de que uma pessoa da Trindade foi enviada, uma pessoa que estava aqui, na ciranda maravilhosa, eterna da harmonia. Foi enviada para estar aqui no meio de nós. Cada um no seu tempo, na sua missão, no seu papel. E na família, nossa família não é diferente. Eu sou mãe recente e acho muito importante todas as discussões que a gente tem acerca da maternidade hoje em dia. Assim, né, fui muito, inclusive, ajudada por literatura e tudo mais. Porém, eu acho que existe uma tônica muito forte de enaltecimento da figura materna. Entendam o que eu vou dizer. Mas até o parto da criança é sobre a mãe agora e não é mais sobre a criança. Porque é a experiência da mãe, é como essa mãe é guerreira, porque ela não precisou de anestesia, ou ela não precisou de não sei o que lá. Assim, a criança não é mais tão importante assim. Ou tem a célebre frase de outra atriz da Globo, a doutrinação global tá maravilhosa, que ela disse, amo meu filho, mas odeio ser mãe. E, basicamente, ela fala assim, não, eu amo as minhas filhas, mas eu odeio o trampo de ser mãe. Eu odeio acordar de madrugada, eu odeio ter que fazer comida quando eu queria estar assistindo série e tudo mais. E, assim, né, se sente muito orgulhosa por poder dizer isso. Você entende que ela está falando a verdade? Porque lá dentro de cada mulher caída existe isso. Porém, esse é o pior de nós. E não tem como ter os benefícios da vocação familiar sem passar pelo esvaziamento que é necessário. Por quê? Porque Deus pensou que fosse desse jeito mesmo. Eu vou crescendo e colhendo os frutos dessa vocação, quanto mais eu me despojo, me desfaço do meu eu, em prol do outro. Não tem como a gente colher os benefícios da vida familiar sem a gente se esvaziar de quem nós somos, em detrimento de um só. Eu queria só ressaltar que também na vocação familiar, Deus não está olhando para uma geração só, e só nesse tempo. Porque se a gente olhar a promessa da nossa salvação, estava lá desde Gênesis 3,15, e vai passar por Abraão, e vai passar por Noé, enfim, e vai toda uma genealogia, até nós sermos, na verdade, incutidos nessa genealogia. Ou seja, Deus tinha um plano geracional. E, recentemente, eu tenho feito uma pesquisa genealógica por conta de nacionalidade, e eu descobri que, né, pesquisando, meu bisavô que nunca me conheceu, que foi o homem que se converteu, eu tive uma convicção muito forte um dia de que eu sou o resultado da conversão desse meu bisavô. E ele nem me conhece. Está lá no céu com Jesus. Tá bom. Entende? Porque quando a gente fala dessa vocação familiar, a gente não está falando só do tempo presente, só daquilo que a gente vai colher agora, vendo. A gente não sabe o que os nossos filhos vão alcançar, o que os nossos netos vão alcançar, para a glória de Deus. Mas se a gente estiver fazendo tudo isso para a glória do Senhor, não importa se a gente vai ver ou não, porque a gente vai estar descansado na obediência. Eu obedeci o Senhor, eu me esvaziei, eu me derramei por eles. Queremos ter apenas a fotografia do comercial de margarina na vida familiar, mas o que de fato nos transforma é o esvaziamento do eu para o sustento do nós. Para a gente finalizar,
talvez tenha gente aqui que fala assim, muito legal tudo que você trouxe sobre família, mas eu não vivo num contexto familiar mais. Ou eu sou sozinho, ou enfim. Tem um pastor americano, o nome dele é Bob Sorge, e ele tem um livro que se chama It's Not a Tomb, It's a Womb. It's not a tomb, it's a womb. Que não é uma tumba, mas é um útero. E ele vai usar o texto de João 16, 25, João 16, 21 e 22, que Jesus está explicando para os discípulos que ele vai passar pela cruz e eles vão se entristecer, assim como a mulher vai passar pelo trabalho de parto e vai ter muitas dores, mas que logo essa dor vai passar. E eles não vão se lembrar mais dessa dor, porque eles vão estar com os filhos no braço. Né? Ela vai estar com o filho no braço, então ela se esquece da dor. E ele faz um comparativo, como se, quando Jesus estivesse indo para a cruz, na verdade, ele estava entrando em trabalho de parto. Para dar à luz ao primeiro primogênito entre os mortos, lá de Apocalipse 1:5, que é o próprio Cristo, é o primeiro homem ressurreto. Ele diz que Jesus abre um caminho, ele abre um canal, assim como o primeiro filho abre na mãe, para que todos os outros possam passar. E o que é interessante é que ele fala que, normalmente, o primeiro filho é o que mais sofre para nascer, no parto natural, porque ele tem que abrir esse caminho. E os próximos vai ficando cada vez mais fácil, claro que não é uma regra. Mas ele quis dizer que nós vamos passar por dores e aflições, assim como o nosso primogênito, Jesus, passou, mas que logo nós seremos consolados. E por que é importante dizer isso? Porque na cruz, Cristo conquista várias coisas, não só a nossa redenção, não só a nossa relação de volta com Cristo, com Deus, mas ele conquista uma noiva, uma família. E ele nos inclui, todos nós, em uma família. Jesus diz que, quando ele está pregando, enfim, os discípulos vêm e falam assim, olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. E ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Lembram do pão? A vontade, o meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós somos um corpo, uma família de pessoas que estão buscando fazer a vontade do Pai. Isso nos torna irmãos. Nós somos todos incutidos nessa família. Esse sangue é muito mais poderoso e precioso do que de todos os seus ancestrais que te trouxeram até aqui. Né? Por quê? Porque agora nós fomos, né, enxertados nessa genealogia. E essa relação familiar, de derramar uns pelos outros, de se derramar pelo outro, não é só no nosso contexto familiar único, mas é no nosso contexto familiar de igreja. Jesus nos chama para dividir a vida com essas pessoas, compartilhar nossa glória e nossa lepra todos os dias, sem milaborâncias, nos dedicando uns aos outros. É por isso que, quando a gente vê a recepção de membros aqui, eles falam, eu vou me submeter à liderança dessa igreja. Por quê? Porque isso aqui é um retrato de uma família, gente. De um micro-retrato, né? Da família da fé grande, estendida. Onde existe uma liderança. E o povo se submete a essa liderança. Que está submetido a outra liderança. Entende? Nós somos um retrato. Aqui é um recorte também de uma família. Que tem os esquisitinhos, que tem o tio chato, que tem o primo que toma toda a coca, que tem o cara que traz os assuntos de política. Esses somos nós. Que tem os solteiros, que tem os casados, que estão casados há 1 milhão de anos, que tem o que vai e volta o tempo inteiro. Entende? Essa é a nossa família, isso aqui é a nossa família. E isso é tão real na minha vida que ontem eu estava comentando isso com outras pessoas, enfim, sobre o nascimento das minhas filhas, e eu falo, eu sou muito grata, porque a minha família de sangue, a família do meu marido, da minha família, são muito presentes no cuidado das minhas filhas. Mas a igreja também é a minha família. E por que eu falo isso, gente? Porque a minha filha Luísa dorme no berço que era da Sara, que é a filha da Amanda. A minha filha Sara dorme no berço que era do Otto, filho da Ju Friedrich. As minhas filhas só usam roupa que era da Isabela, do Tito, da Lara, filha da Vivi. Tipo assim, eu não comprei roupa, gente, porque as minhas filhas, todas as roupas eram das outras crianças da igreja. Entende? Nós vivemos família. E eu, particularmente, entre o culto das 9 e das 10, talvez até me emocione um pouco, eu fiquei muito emocionada de rever meus amigos que vieram dos Estados Unidos, porque a gente vive isso desde que a gente era criança. E eu acompanhei o casamento, o noivado, o câncer, a saída para os Estados Unidos, as dificuldades no exterior, a FIV, e hoje eu estou vendo a filha deles aqui, e daí eu olhei para Samuel e para a Chica e pensei, meu Deus, eu acompanhei, eu vi a história.
E eu vejo vocês aqui e eu me emociono porque eu vi nascimentos, velórios. E eu vejo filhos. Entende? Essa família continua, Ana Paula, que, enfim, eu posso citar um monte de gente. Mas me emociona porque nós somos família da fé. Essa também é a minha família. E por isso eu queria te encorajar nesse final de ano a estender a sua mesa, a sua ceia, seu banquete de Natal, não só para a sua família, mas para pessoas da família da fé, que não tem gente de sangue ou parente próximo aqui. Olhe para as pessoas ao seu redor, pergunte, você tem onde passar a ceia de Natal? Você tem onde almoçar? Porque nós somos chamados, assim como Cristo escolheu ser um filho adotivo e como José adotou Jesus, a adotar pessoas que não têm família aqui perto. Amém? Eu queria terminar com oração, peço desculpas que já é 1:02, mas eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós e nos dê um espírito de submissão, assim como Ele deu para Maria e para José. Um espírito que diz, sim, Jesus, eu estou ao seu dispor. Eu estou ao seu dispor. Não importa o que isso custe, não importa se custa a minha carreira, não importa se custa o reconhecimento das pessoas, não importa se custa a aprovação de pessoas que são importantes para mim. Não importa o que custa, eu quero dizer sim para o Senhor hoje, de novo. Eu quero dizer sim para o Senhor. Deus, eu quero pedir, vem sobre nós, Jesus, e nos dá, Deus, um espírito submisso, como o de Maria, Senhor. Submisso para dizer sim para a adoção, submisso para dizer sim para filhos, submisso para dizer sim para o celibato, submisso para dizer sim para missões, submisso para dizer sim para um trabalho difícil, submisso para dizer sim para uma doença, submisso para dizer sim para tudo que sobrevier a nós. Dizer sim, Jesus, eu vou continuar te seguindo, apesar do que isso possa parecer, Senhor. Eu quero orar, Deus, que o Senhor nos faça uma comunidade de fé, Senhor, que abandona as coisas que ficam para trás, Senhor, como Paulo diz, Deus, e olham para todas as conquistas, Deus, como esterco mesmo, para prosseguir na vocação que o Senhor está chamando para cada um, Senhor. Eu oro, Deus, repreendendo todo espírito de calúnia, de confusão, de mentira, de ódio, de dissensão, Senhor, do nosso meio, Jesus. Nós oramos, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Nos torna próximos uns dos outros, interessados uns pelos outros, Senhor. Não importa se a gente está numa cidade em que as pessoas sejam frias, nos dá um olhar, Deus, profético sobre as pessoas, Senhor. Faz-nos nos importar com quem está do nosso lado, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira a nossa mesquinhez, Deus, dos nossos sonhos, da nossa vida, Senhor. Dos nossos desejos, dos nossos planos, Senhor. Nós somos a sua igreja, nós queremos dizer sim, seja lá para o que for, Deus, que o Senhor tem para nós, Deus. Eu oro por isso em nome de Jesus, papai. Amém.